Olá, sejam todos bem-vindos à minha casa. E eu sou Ângela Cristina, aqui do canal da Casa da Ângela Cristina. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre pare de se comparar. Isso mesmo, você já ficou se comparando com outras pessoas? Então, pare hoje mesmo de se comparar e comece a viver a sua própria jornada. Precisa aprender a parar de se comparar com o que os outros estão vivendo e começar a viver a nossa própria vida. Muitas vezes a gente se pega pensando, ai, o que fulano está fazendo, o que ciclano está fazendo? Nossa, como é que a outra pessoa consegue viajar tanto? Nossa, como que a outra pessoa ela está progredindo tanto na mesma e eu estou aqui na minha jornada, no meu processo, né? E isso muitas vezes acaba atrapalhando a nossa vida, ao invés de nos ajudar a focar no que a gente realmente precisa fazer para viver a vida que a gente gostaria de viver. Então, a nossa vida, ela se trata de viver e de romper os nossos próprios limites e viver e escrever a nossa própria jornada e viver a vida que a gente tanto deseja e quer e almeja viver. Mas para isso a gente precisa fazer os movimentos necessários dentro daquilo que a gente vive. Para que a gente possa viver a vida extraordinária que você tanto deseja. E muitas vezes a gente se pega pensando e querendo viver o que o outro é hoje e não o que a gente é. Então, a gente acaba perdendo a nossa própria essência durante esse processo de querer viver a vida das outras pessoas se comparando com os outros. Então, pare de carregar o peso nas suas costas de quem o outro é. Por que você se sente que você nunca é o suficiente? Por que isso lateja tanto dentro de você? Quem disse que você precisa ser mais bonita, mais inteligente, ser mais produtiva? Quem disse isso? Quem te faz acreditar que o lugar onde você está hoje não é motivo de você se orgulhar? Quem te faz acreditar isso? Eu sei como é quando a gente se sente presa a um ciclo, né, de expectativas, onde a gente fica pensando, nossa, o que será que fulano vai pensar? O que será que a nossa família vai pensar? O que será que fulano está falando, né? Como se isso realmente definisse quem a gente é. Eu sei como é que é isso. Por muitas vezes na vida, eu tentava fazer coisas para agradar outras pessoas, mas que muitas vezes não deixava de ser quem eu era, no meu íntimo, no meu ser, somente para agradar outras pessoas. E ficar provando o tempo todo que somos capazes de fazer isso, ou ficar provando para sermos aceitas na nossa sociedade, ou muitas vezes na nossa própria família, que nos impõe as coisas para que a gente seja igual ao outro filho, para que a gente seja igual a outra pessoa, né? E muitas vezes existe esse tipo de comparação, né? Porque a gente não é igual a fulano, porque a gente é diferente. Ai, porque teu irmão é mais inteligente. Ai, porque fulano é mais sucedido, né? E às vezes você nem quer ser aquilo que o outro é, mas o seu íntimo você, aquela pressão e acaba se comparando com os outros ou com a vida que os outros têm. Na minha vida, às vezes, eu também ficava me comparando com o outro, achando que eu tinha que ser mais bonita, achando que o outro tinha mais valor, o outro tinha mais brilho, que o outro tinha mais felicidade, né? Mais valor. E muitas vezes são tudo aparências, né? E por que eu, sabe o que eu descobri com isso, né? E eu descobri que ninguém vive a minha vida. Ninguém sabe das minhas dores, dos meus desafios, das minhas aflições, daquilo que vai dentro do meu coração. Só eu mesmo sei o que eu passei e os desafios que eu vivi na minha vida para ser essa pessoa que eu sou hoje, né?
das minhas lutas, das minhas batalhas, dos meus desafios internos, daquilo que eu abdiquei na minha vida, das escolhas que eu fiz para não ter aquilo ou aquela outra coisa para ser quem eu sou hoje, né? Eu sei, as comparações, elas existem, às vezes mesmo inconscientemente. Eu, por exemplo, quando eu resolvi largar o meu concurso público, né, de 20 anos para viver aqui na minha casa, cuidar da minha filha, né, cuidar da minha casa, do meu jardim, das minhas plantas, transformar a minha casa em um lar, né, um lar aconchegante para mim e para minha família. Eu fui chamada de louca, eu fui chamada, meu Deus do céu, tu tá louca, Ângela? Até outras mulheres perguntando, Ângela, você tem o que comer? Nossa, quem paga tuas contas, né? Então, esse tipo de coisa, muitas vezes, a gente se compara a outras mulheres e até vezes muitas outras mulheres que muitas vezes elas vivem uma vida medíocre, elas ficam se achando superiores e fazendo comentários desnecessários que na verdade não agregam valor em nada, porque muitas vezes elas são incapazes de tomar tal atitude e se acham no direito de ir dar pitaco ou dar conselhos ou dar opiniões na vida de outras pessoas. Como eu já falei antes, ninguém sabe das minhas dores, dos meus desafios que eu superei para chegar aonde eu estou hoje e para ser a pessoa que eu sou hoje. E uma vez eu escutei algo que me marcou muito. Ângela, você nunca será ninguém na sua vida se você não passar a outra pessoa para trás ou se você não se sobrepor a outras pessoas. E aí eu entendi que essa pessoa, ela falava muito mais sobre ela do que sobre eu mesmo. Aí eu entendi a causa primária de toda essa minha comparação e por que eu não evoluía na vida, por que eu não ia para frente, por que esse medo constante de buscar a aprovação o tempo todo, né? De buscar a aprovação que eu buscava, que eu não sabia o porquê que eu tinha essa necessidade interna de ter essa aprovação das outras pessoas a cada instante. O que me define não é aquilo que o outro fala e pensa sobre mim. O que me define são meus valores, meus princípios, aquilo que eu faço na minha vida, os meus valores e os meus princípios é a coisa fundamental que me define. A opinião dos outros, ela pouco deveria de valer na nossa vida, né? E muitas vezes a gente aprende isso às duras penas, porque você quer ajudar todo mundo, você quer que outra pessoa também seja bem na vida, você quer que o outro cuide-se bem, você quer que o outro sempre faça o bem e você acaba esquecendo da pessoa mais importante, que somos nós mesmos, que é você mesmo. No intuito de ajudar os outros, a gente muitas vezes acaba se perdendo a nossa essência por excesso de comparação, por excesso de exigência, por excesso de critérios que a gente se cobra dia e noite para tentar ser a pessoa perfeita. Porque eu descobri que eu tenho as minhas imperfeições, que eu estou no processo, que eu estou sendo moldada, que eu estou sendo preparada para algo maior, que eu estou sendo preparada para viver uma vida extraordinária, para viver o meu propósito, mas sim, com a minha essência sendo quem eu sou, não querendo viver a vida de outra pessoa, não me comparando com as outras pessoas. Da gente ser quem a gente é mesmo, porque as outras pessoas, elas não querem a nossa casa, elas não querem o nosso carro, elas não querem o nosso trabalho. Sabe o que elas querem? Elas querem a nossa alegria de viver a vida. Poxa vida, como que a Ângela consegue, mesmo diante dos desafios todos, como ela consegue sorrir? Como ela consegue estar de bem com a vida? O que será que ela faz que ela consegue estar de bem com a vida mesmo estando no caminho do deserto? Sim, eu também já passei por esse caminho do deserto, mas a questão é o que você aprendeu durante esse caminho que você estava no caminho do deserto, né? O que você se modificou internamente dentro de você? Qual foi a chave que você virou dentro de você que você começa a se pensar que a opinião dos outros, ela não vale de nada na sua vida, ela não paga seus boletos, ela não paga as suas contas, ela não sabe das dores que você vive, ela não sabe dos perengues que você
passa, então para que você se fica se comparando com a vida de outras pessoas? E atualmente, na era digital que a gente vive, gente, não acreditem em tudo. As pessoas postam lifestyle, as pessoas elas postam uma vida que faz com que a gente queira viver a vida das outras pessoas, mas a gente nem sabe, né? Qual foi o preço que eles pagaram para estar naquela vidinha, né? Será que isso tudo é verdade, né? Será que às vezes a gente fica trabalhando, fica se esforçando, fica fazendo, nossa, mas parece que às vezes a gente está lá trabalhando no processo, né? E não tá dando, Nossa, fulano começou ontem, como é que hoje já tá lá com milhões de visualização, que tá com milhões de news, né? Então, a gente às vezes inconscientemente acaba se comparando, né? Mas e será que tudo isso é verdade? Eu, quando comecei aqui, gente, eu enfrentei muitos desafios por ser uma mulher do interior, né? Por ser uma pessoa simples, por ser quem eu sou. Aí me falaram, ai, Ângela, tu não pode ser quem tu é, tu tem que interpretar um papel, né? Isso tá errado, né? Mas o que vale, na verdade, o que me manteve até firme, até aqui hoje, é eu sendo verdadeira, eu sendo a minha essência, é eu sendo quem eu sou. Não preciso interpretar um papel para querer agradar outras pessoas, porque todo mundo é livre. A pessoa que acha que esse conteúdo não agrega, ela está livre para ir ver outra coisa, aquilo que lhe traz felicidade momentânea muitas vezes, né? Então, entra todos aqueles assuntos que a gente já falou aqui sobre aquilo que você é, aquilo que pensa, né? Sobre a sua mentalidade, né? Sobre todos esses assuntos, esses temas, né? Inclusive o vídeo sobre você é aquilo que pensa tá aqui no canal, gente. Vocês podem ir ali olhar. Então, aonde está seu pensamento? Aonde você está colocando a sua energia? É lá que você está. Você quer estar naquela energia de comparação, vivendo aquela vida da outra pessoa que muitas vezes você nem sabe o que é que ela passa e que muitas vezes ela passa só algo tão superficial que não agrega valor em nenhum na sua vida, mas as pessoas elas estão tão apegadas, agarradas a tragédias, a confusões, a fofocas, né? Elas não querem saber de um conteúdo que possa agregar valor na sua vida. Agora fala de fofoca para ver se não vai ter milhares de visualização. Tudo isso é mentalidade. Depois as pessoas elas dizem assim: ai, Ângela, mas eu não sei, eu não vou para frente. Meu Deus, só me acontece isso, só me acontece aquilo. Por quê? Porque as pessoas elas acabam se conectando com aquela energia da fofoca, com a energia dessas coisas todas, né? E aí entra também a comparação da sua vida, porque nada não tá bom, mas também a pessoa não faz nada para melhorar. Eu descobri que eu não preciso carregar a dor de outras pessoas. Cada um é responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. E uma decisão que a gente na nossa vida toma errado, ela reverbera, ela repercute de 5 a 10 anos, né? Então eu vivia preocupada, nossa, o que será que fulano vai fazer, né? Na vida familiar, né? O que será que essas pessoas elas vão fazer? E elas não estavam nem um pouco interessadas naquilo que eu pensava. Elas já queriam viver, elas queriam curtir, elas queriam viver o momento tão somente. E eu naquela preocupação exaustiva de como que elas estavam, será que chegaram em casa, né? E elas não estavam nem aí. E eu perdendo o meu tempo da minha vida, onde eu poderia dedicar para minha família e para os meus filhos, né? Perdendo tempo com essas coisas que as outras pessoas elas não estavam nem aí e muitas vezes nem valorizavam. Então, eu aprendi que cada um é responsável pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Então, quando eu deixei esse fardo, esse peso todo que eu estava carregando nas minhas costas e que me perturbava de certa forma, tudo começou a mudar, porque aí eu comecei a cuidar de mim. Deixei os outros caminhar com as suas próprias pernas. Então, ninguém sabe o que eu enfrentei para chegar até aqui e ser quem eu sou hoje. E o mesmo vale para você. Isso, você mesmo, você também é forte, você é capaz, né? Então a gente não precisa se ficar comparando o tempo todo para ser quem a gente é e para quem a gente nasceu para ser. Às vezes a gente perde tanto tempo procurando ser outra pessoa, né?
querendo viver a vida de outra pessoa, que a gente até esquece da força que nós temos, do nossa essência, do nosso propósito, da força que vem, que emerge de dentro de nós, né? Então, a gente precisa se lembrar disso a cada instante, da força, da essência que cada uma carrega. Você não precisa carregar o peso, essa dor nas suas costas de querer o tempo todo ser outra pessoa e se comparando com as outras pessoas e se cobrar o tempo todo. Você só precisa uma coisa: ser quem você é, ser você mesma, e você verá como que as coisas vão ficar muito mais leves na sua vida. Aqui mesmo, gente, na Flor de Camomila, eu já passei por várias situações de comparações, né? Na minha loja, eu abri a minha loja num espaço aqui de casa, onde era o meu espaço gourmet. Eu abri a minha própria loja, então a minha varanda, ela virou a minha própria loja. E várias pessoas me disseram assim: Ângela, tu não abre a tua loja lá no centro da cidade, né? Onde tu é mais vista, onde tu é mais, tem mais público, né? E eu vou te dizer uma coisa. Eu disse assim: nossa, mas aqui é tão legal, é tão em meio à natureza, é toda essa energia que eu quero, é toda essa vibração, é algo totalmente diferente, mais ligado à natureza. Não que eu não possa ir lá, mas aqui é eu em essência, eu não vou ser outra pessoa. Se eu for lá, eu vou perder a minha essência, porque eu não vou estar em meio às plantas. Vai ser um lugar, um concreto, vai ser aquele espaço. A Flor de Camomila, ela é todo o espaço, todo o jardim, tudo faz parte, toda uma essência, um propósito, né? De levar a alegria de viver a vida através das plantas, né? Então, eu deixaria de ser eu mesma. Então, vocês estão vendo como as outras pessoas, elas fazem comparação às vezes com a gente e querem nos fazer pensar que nós não somos, que nós não devemos de viver aquilo que nós somos para viver aquilo que a sociedade impõe. Eu queria saber se isso faz sentido para você. Comentem aqui nos comentários. Outro exemplo muito prático de a gente ficar se comparando, eu vou dar um exemplo, né? Eu sempre tive o cabelo escuro, ondulado, né? Comprido. E teve uma época na minha vida que acabei cortando o cabelo curto, né? E isso fala muito sobre nós mulheres, né? Eu não me cuidava, eu não me vestia como uma mulher, eu não vivia o meu lado feminino sobre a minha vida, né? E um dia eu fui pintar meu cabelo e o cabeleireiro pintou ele de loiro. Gente do céu, eu cheguei em casa, né? Tá. Na hora, tipo assim, até curti, achei legal, né? Mas quando eu cheguei em casa, no outro dia, eu liguei para ele e disse: olha, eu gostaria muito que você refizesse o meu cabelo, porque eu não me vejo como uma mulher loira. Eu perdi a minha essência, aquela imagem que eu tinha sobre mim mesmo, querendo ser outra mulher, né? Então, muitas vezes acontece isso, você quer deixar de ser quem você é para ter o cabelo daquela outra pessoa, né? E aí isso veio muito forte para mim, que eu não poderia pintar meu cabelo de outra cor, porque isso fazia com que eu não me enxergasse como eu, Ângela mesmo, né? Então, isso fala muito sobre nós. Então, eu pintei o meu cabelo e nunca mudei meu cabelo para castanho novamente e nunca mais. E naquele dia, ele entendeu que eu, loira, não era eu em essência. Vocês veem como uma coisa assim tão simples, a cor do cabelo, a tonalidade, a forma como a gente se veste, fala muito sobre nós, né? E muitas vezes a gente se compara. E nesse caso, o que aconteceu foi justamente o contrário. A pessoa, ela queria muito me ver eu como loira, porém eu em essência eu não me via como uma pessoa loira. Moral de todas essa história, né? Fui lá, arrumei meu cabelo e ficou do jeito que eu queria, né? Sendo eu mesma e eu me enxergando como eu em essência e propósito e daquilo que Deus tinha me criado, né? Então, muitas vezes, esse negócio de comparar e viver a vida de outra pessoa também quer dizer em aparência. Ai, porque fulano se veste daquele outro jeito, ai, fulano que se veste daquele outro jeito, né? Então, é fulano. Se eu gosto de me vestir assim,
se o fulano acha brega, se acha cafona. Outro dia teve uma situação que a pessoa disse pra mim assim, ai, Ângela, tu é muito velha com as roupas que você usa, com os vestidos, né? Mas isso é uma forma de eu me sentir bem, eu me sentir em paz, me sentir feliz. Como que seria, né, se a gente fosse colocar roupa onde todas as partes se mostrassem? Será que eu preciso disso realmente? Será que eu preciso da aprovação de outras pessoas, né, para que eu me sinta bem? Eu já estou numa fase onde a opinião de outra pessoa, onde aquilo que ela pensa e fala sobre mim já não me importa. Então, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo essas coisas, né? Por que que as mulheres, elas querem chamar tanto atenção mostrando todo o seu corpo, né? Perde a graça, né, gente? A gente não precisa, não é necessário. A mulher, ela pode ser muito feminina, não precisa mostrar nada. Porém, as pessoas, elas inverteram os valores. E quando elas encontram alguém que se veste e se porta dessa forma, né? Elas acham que as outras mulheres, elas também precisam se sentir assim, mostrar aquilo que elas têm para mostrar, e que se você se veste dessa outra forma, como eu me visto, está fora do padrão, não é legal, é brega, é cafona, né? Mas o importante é que a gente esteja bem. Eu vou dizer algo para vocês, algo genuíno. Quando a gente para de se comparar, algo mágico acontece na nossa vida. A gente começa a entender, começa a desabrochar algo maravilhoso dentro da gente. É mágico, por quê? Porque a opinião dos outros, ela não importa. Eu comecei a perceber que as minhas dores, os meus desafios, o fato de eu estar lá no fundo do poço, tudo isso tinha um propósito. Tinha um propósito de crescimento pessoal, de amadurecimento, de mudança de mentalidade, de quebra de padrões, né? Que com tudo isso me fizeram ver e sentir a vida de uma forma diferente e mudou a minha mentalidade. Então, essas cicatrizes, essas marcas, né? Isso tudo que aconteceu, isso serviu para alguma coisa, para que eu pudesse evoluir e ser essa pessoa que eu sou hoje. De nada teria adiantado eu ter passado pelo caminho do deserto se eu não aprendi nada. E o que acontece com muitas pessoas, elas passam pelo caminho do deserto, mas elas saem dali a mesma pessoa, elas não têm um testemunho, elas não têm uma transformação na vida delas, elas seguem a vida murmurando e com as mesmas dores e com os mesmos desafios. Pode até ser que hoje eu tenha algumas dificuldades. Por quê? Porque os desafios, eles me movem. E quando eles começam a aparecer na minha vida, eu penso, bom, isso aconteceu, como que eu vou reagir a essas novas coisas que estão acontecendo, né? Eu vou ficar me comparando ou eu vou tomar atitudes que podem modificar a minha vida no momento presente? Como que eu posso viver da melhor forma o meu momento presente, o dia de hoje? Porque o melhor dia da nossa vida é o hoje. Talvez você nem sabe a força que você tem, porque você passou tanto tempo da sua vida querendo, se comparando com o outro, né? Que você perdeu o tempo da sua vida se comparando e querendo viver a vida de outra pessoa, que você esqueceu de viver a sua própria vida e viver a sua essência, o seu propósito, aquilo que Deus te criou para viver. Então pare já de se comparar. Então eu te convido para dar o primeiro passo, que é a gente se aceitar, a gente ver a gente como a gente é, ver aquilo que emerge de dentro do nosso coração. A mudança, ela não acontece de fora para dentro, a mudança, ela sempre acontece de dentro para fora. Então, por isso que as outras pessoas às vezes dizem, nossa, tu não viu como a Ângela tá diferente? O que será que ela fez, né? A gente não precisa ficar gritando aos quatro cantos. As pessoas, elas vão aprender pelo nosso exemplo. Por quê? Porque ninguém molda ninguém. A gente não vai mudar as outras pessoas, mas a gente pode mudar a gente mesmo, né? Por quê? Porque a transformação, ela vem do nosso coração, de dentro para fora. Então, você precisa dar o primeiro passo. Agora me conta aqui nos comentários, qual é o peso que você vai largar hoje? Qual é a parte de você que precisa ser cuidada? Eu quero ler a sua história. Aqui nesse espaço, você não precisa se preocupar em se comparar. Você pode ser quem você é e quem você nasceu para ser.
E se esse vídeo tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal da Casa da Ângela, compartilhar esse vídeo com uma amiga que também vive se comparando e que precisa assistir esse vídeo para fazer a mudança e deixar para trás todo aquele peso, né, de ficar se comparando. Então, pare de se comparar e venha viver hoje e escrever a sua própria história e viver a sua própria jornada. Vamos juntas? Não deixe de comentar aqui qual tipo de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal da Casa da Ângela. Eu quero muito saber e para isso eu conto com a colaboração de vocês, porque juntas a gente pode ajudar muito mais pessoas a viver a sua própria jornada. Conto com vocês. Vamos!